Olá pessoal, sou o Wellington Palassi, instrutor na Voz e Dados. Hoje eu vou estar fazendo uma pequena apresentação de um dos módulos que trabalhamos em um treinamento nosso, que é o Fundamento em Redes TCP/IP e MikroTik básico. Então, falando um pouco da empresa, para quem está conhecendo agora, a Voz e Dados é uma empresa que traz no mercado nacional aí alguns treinamentos dos principais fabricantes, né, mais utilizado aí pelos provedores de acesso, né, de pequeno e médio porte e até alguns provedores de grande porte utilizam, né, como o Ubiquiti, MikroTik, né. E agora a gente está trabalhando também com a parte comercial, né, temos um instrutor que trabalha a parte comercial para provedores, tem um excelente treinamento na parte comercial. Eu sou da Palácio Telecom e temos essa parceria aí de treinamentos em conjunto com a Voz e Dados. Então, eu vou estar apresentando hoje, falando de um dos itens que chegam a ser bem básico, mas às vezes passa batido pelo pessoal aí que está começando na carreira de estudos de redes, né? Que é o modelo OSI. Eu acho assim um item bastante importante, né? Que vocês devem saber, devem aprender e não esquecer, né? Porque ao decorrer do tempo que vocês forem trabalhando ou até estudando, vocês vão ouvir falar muito nas camadas, né? Então, você sabendo o que uma camada faz do modelo OSI, que são 7 camadas, você sabendo o que aquela camada faz, você já sabe o que um determinado tipo de equipamento consegue fazer ou não. Como por exemplo, a gente fala de camada 2, então estamos falando de suítes camada 2, né? Suítes que têm suporte a protocolos de camada 2, por exemplo, como o RSTP, né, que são protocolos aí que provê o controle de loop, né, em camada 2. Então, camada 3, suítes camada 3, né, o pessoal fala, são equipamentos que têm suporte ao protocolo IP, né, alguns mais robustos têm suporte a protocolos de roteamento dinâmico, né, que a gente vai estar vendo aí ao decorrer dessa pequena apresentação do curso, né, de um dos módulos do curso aí. Tá? Então, vamos lá. O que é o modelo OSI? O modelo OSI foi criado na década de 70 pela ISO, né, que é uma organização que provê a padronização internacional, né, com o objetivo de prover, né, a conectividade entre sistemas de fabricantes diferentes. Tá? Porque naquela época tinha-se um problema grave, né, que o quê? Equipamentos de fabricantes diferentes não se conversavam, né? Então, exemplo, uma empresa grande aí adquiria uma outra empresa, essa empresa A, que adquiriu a empresa B, possui dentro dela já um determinado tipo de fabricante, a empresa B é um outro tipo de fabricante, né? Então, esses equipamentos não se conversavam, porque não tinha uma padronização, uma linguagem única que todo mundo se falava, né? Hoje a gente já consegue. Existem sim os protocolos proprietários, né, trazendo mais para a nossa realidade. Que nem a Intelbras tem o IPOL, a Ubiquiti tem o Armax e a MikroTik lançou aí o NV2, que são protocolos de comunicação proprietários desses equipamentos. Porém, conseguimos configurar esses equipamentos para falar com outros fabricantes. Então, eu tenho um radinho Ubiquiti, eu desativo o Armax, então eu já consigo fazer ele conversar com o MikroTik, com o Intelbras, né? Então, essa seria uma função, né, do modelo OSI, um modelo de referência, né, para os fabricantes. Tá? Bom, o modelo OSI é dividido em 7 camadas, né, começando ali na camada física, passando pela camada de enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então são 7 camadas e cada uma dessas camadas, né, juntas trabalhando, elas têm a capacidade de dividir os problemas em partes menores, de forma que elas possam ser tratadas camada a camada, né?
separando-se um problema maior em várias partes, né, para que vários itens de hardware possam trabalhar separadamente com cada tipo de informação, não deixando sobrecarregar um módulo só do equipamento. Tá? Então vamos lá. Vamos começar a falar da camada física. Aqui está um breve resumo de que cada uma faz. A gente vai falar mais a fundo nas próximas lâminas, que cada uma faz mais a fundo, né? Então vamos lá. Na camada física, ela trata de como os dados serão transmitidos, né? Ou seja, se ele vai ser transmitido por meio elétrico ou óptico, né? Ou uma transmissão wireless, cabo de rede, um par metálico, né? Ou pulsos eletromagnéticos, ou via fibra óptica, que é a transmissão utilizando a luz, né? Falando da tecnologia wireless, podemos citar a tecnologia Wi-Fi, dentre outras. E a unidade básica de transmissão na camada física são os bits, ou seja, os nossos binários, né? Então, basicamente, é a forma realmente como esses binários vão ser transmitidos de uma ponta para outra, né? Então, como aqui esse breve resumo trata, né? Então, ela trata a transmissão e recepção do fluxo de bits brutos através de um meio físico, tá? Na camada 1, ela não se preocupa na questão de correção de erros. Tá? Ela não se preocupa com isso. Ela somente transmite mesmo de uma ponta para outra, né? Trata aí realmente da forma que vai ser transmitido. Na camada 2, que é a nossa camada de enlace, e as informações recebidas da camada 1, quando elas passam para a camada 2, elas passam a se chamar frames. Tá? Também conhecida como Layer 2, né? Com o próprio nome diz, camada 2. Ela utiliza a tabela MAC, né, que é também conhecida como tabela CAM, para o encaminhamento dos frames, né? Então, na camada 2, os dados são encaminhados de uma forma física, por assim dizer. Tá? Então, cada interface tem o seu MAC, como se fosse o seu CPF. Tá? Cada interface tem o seu MAC, a sua identificação única naquele roteador. E os dados são encaminhados de forma física, ou seja, de uma interface para outra interface, de uma forma física, utilizando esse endereço de MAC, essa identificação da própria interface para fazer esse encaminhamento. Tá? Então, aqui embaixo, como coloquei em observação, os dados recebidos da camada 1, quando entram na camada 2, tá? na camada de enlace, eles passam a chamar frames. Tá? Um exemplo aí um nome que pode ser bem comum, né, para vocês já são as nossas bridges, né? Então a bridge ela é um protocolo que opera em camada 2. RSTP, né? Também protocolo de camada 2, que provê o controle de loops, né, em camada 2. Tá? Então sempre quando se fala em camada 2, a gente está falando basicamente de MACs, de bridge, né? VLAN, que é um protocolo de camada 2, tá? Que a gente vê mais detalhadamente no treinamento. Tá? Então, quem tiver curiosidade para conhecer mais sobre VLAN, esse tipo de coisa, transporte via VLAN, né? Bora fazer o treinamento que a gente vai falar disso bem mais a fundo. Tá? Na camada 3, onde a gente começa a falar de uma coisa mais sofisticada, que é o protocolo IP, que é o nosso protocolo de internet. Né? A internet hoje roda em cima do protocolo IP. Tá? Ou seja, é o encaminhamento lógico. Tá? Então, na camada de rede é onde a gente vai definir nossas rotas estáticas, por exemplo. Quando a gente começa a falar de IP, né, de rede, a gente está falando o quê? Do endereço IP, aquele 92.168.0.1 que vem, né, padrão aí nos roteadores mais convencionais. Né? Então, esses roteadores eles trabalham com o protocolo IP, ou seja, você não precisa ficar digitando MAC, você não precisa ficar definindo para qual porta, para onde ele vai seguir, não. Você define um IP para uma interface, né? E o próprio roteador, de uma forma lógica, ele já vai detectar que aquele pacote entrou por uma determinada interface, por um endereço IP, e ele precisa sair por outro endereço IP para ir para a internet, né?
E aí já entra uma outra técnica, né, dessa conversão que se chama NAT, né, Network Address Translate, que a gente também vê mais a fundo no treinamento, tá? Então, quando a gente começa a falar de rede, então a gente está falando basicamente dos protocolos que rodam o protocolo IP, tá? Mas de uma forma mais básica é o protocolo IP em si, o protocolo de internet, tá? Então aqui eu coloquei alguns exemplos, como o SPF, que é um protocolo de roteamento dinâmico, tá? O EGRP também, dentre outros. E quando a gente começa a falar de rede, a gente para de falar de frames e começa a falar de pacotes, tá? Porque aí entra um outro termo chamado MTU. Tá? O que é MTU? Ele é o tamanho máximo de transmissão que uma interface transmite em bytes, tá? E não mais em bits, em bytes, pacotes. Tá? Então, quem tiver quiser mais conhecer um pouco mais a fundo sobre a MTU, né, pode dar uma pesquisada aí que vocês vão encontrar bastante coisa sobre isso. Tá? Mas basicamente é o tamanho máximo em bytes que uma interface aguenta transmitir. Se estourar aquele valor em bytes daquele pacote, ele vai fragmentar. Alguns protocolos suportam a fragmentação e outros não. Tudo bem? Na camada de transporte, onde a gente começa a falar da integridade que os pacotes vão ter. Tá? Uma coisa que eu acabei deixando passar em branco é que na camada 2 a gente tem um controle de fluxo, então a gente tem a gente tem uma verificação de dados, porém na camada 2 ela não necessariamente corrige. Então, por exemplo, chegou um conjunto de contagem binária na nossa interface 1, chegou no nosso equipamento. Tá? Subiu para a camada 2, ele foi encapsulado, começou a ser encapsulado para virar um frame para passar para a camada 2. Ali nesse meio, o que aconteceu? Um protocolo de camada 2, ele detectou como que eu posso definir? Que aquele conjunto de binários está corrompido, está faltando, não está dando em nada aquela contagem, né? Então ela está corrompida. O que vai acontecer? Ele vai simplesmente descartar, não vai falar para ninguém. Então ele descarta aquele frame, né? E descartei e acabou. Tá? O que vai acontecer? Se você só tiver um controle de camada 2, você vai ter uma falha nessa transmissão. Tá? Porque ele descartou e ele passou para cima apenas, né, os frames que ele fez as contagens e detectou que estava tudo ok. Então montou, passou para a camada 2, né, e foi para frente. Aí, quando a gente chega na camada 4, vamos imaginar o seguinte: foi feita uma transmissão, foi originada uma transmissão de um servidor para a gente, para nós, tá, o meu computador. E essa transmissão, ela foi fragmentada em 5 partes. Então foi enviada 5 partes: parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 5. Tá? E aí, chegou na minha camada de enlace, na hora que isso aí começou a ser, né, desencapsulado ali, montado para virar um framezinho, ela detectou a falha do pacote número 1, que foi transmitido. Né? Então ela descartou, passou para cima, a 2, 3, 4, 5. Quando chegou na camada de transporte, ele vai montar isso aí. Então ele vai catar essa pacotaiada, né, e vai montar. Então, ele foi originado da forma 1, 2, 3, 4, 5. No meio do caminho ele pode até inverter de 4 para 3, para 2, para 1. Inverter a ordem que está sendo transmitida. Mas quando ele chega, ele vai ter que ser montado na mesma ordem. Então ele foi lá, opa, tá, pacote 1, cadê? Não tem pacote 1. Então, opa, tá faltando o pacote 1. Eu não posso passar esse pacote para cima, porque eu estou garantindo que esses pacotes têm que chegar com a integridade que eles saíram. E eles não estão íntegros, está faltando um pedaço. O que eu vou fazer? Eu vou solicitar que o meu servidor origine novamente, tá, esse pacote. Então ele vai solicitar, aí sim, os protocolos de camada 4 vão fazer a solicitação novamente para ser retransmitido aquele pacote, para ele poder montar de forma correta e transmitir para a camada superior. Então na camada 2 a gente tem um controle de fluxo ali, porém ele não necessariamente os corrige. Tá? Ele pode descartar e não falar nada para ninguém, ficando a cargo dos protocolos de camadas superiores, como protocolos de camada 4, né? Para fazer essa montagem aí.
Uma pequena observação na camada 4, que aqui a gente começa a falar de um protocolo também conhecido como TCP/IP. Né? Então, a pilha de protocolos que foi uma junção do modelo OSI, né? Ele foi montada a pilha TCP/IP, que são os protocolos que realmente provê esse tipo de controle. Né? Que o TCP ele vem do inglês Transmission Control Protocol, que são os protocolos que provê o controle de transmissão, né, da internet. Então, é aí que vem o TCP/IP. Né? Então, hoje a nossa internet ela roda em cima desse modelo, né, porque a gente precisa de confiança, a gente precisa originar aqui, a gente precisa ter essa garantia de que eu vou originar uma requisição no meu computador e ele vai sair para o meu servidor e vai voltar, né, de forma segura e confiável. Tudo bem? Na camada de sessão, ela determina que a aplicação possa voltar a operar, né, basicamente do ponto em que ela parou. Por exemplo, o Skype é uma aplicação, né, que utiliza bastante isso aqui. Trazendo para um exemplo para vocês poderem entender melhor. O Skype, a gente está fazendo uma ligação, cai a internet. A ligação ela cai, ela dá um down ali? Né? Não. Ela fica como se fosse um modo de espera. Ela não derruba a sessão. Ela fica com a sessão aberta, ou seja, ela mantém a pessoa que a gente está conversando, a sessão dela aberta e a nossa também por um determinado tempo. Sei lá, 5 minutos. Então, 5 minutos, não voltou a internet, aí sim derruba a sessão. Eu não sei se é 5 minutos o Skype, tá? Só um exemplo. Então, os protocolos de camada de sessão, eles trabalham basicamente mantendo as duas sessões abertas por um determinado tempo, quando ela é perdida, para que se retomar, você não precisa originar novamente, iniciar uma nova conexão. Então, ele consegue encaixar novamente ali o stream e continuar a transmissão. Beleza? A camada de apresentação, ela trata como os dados serão apresentados, né, como o próprio nome diz. Então, ela cuida de funções como criptografia, descriptografia, compressão, descompressão dos dados. Né? Um exemplo de um protocolo que opera é o protocolo TSL, né, que trabalha com troca de chaves criptografadas entre as sessões. Então, quando a gente fala de criptografia, descriptografia, né, a forma realmente como os dados vão ser apresentados para a camada superior, a gente está falando de protocolos de camada 6, que são os protocolos que cuidam realmente da apresentação. Compactação, descompactação, criptografia, descriptografia e assim sucessivamente. Na camada 7, a gente começa a falar dos protocolos chamados de alto níveis, né, que são os protocolos que as aplicações, né, os apps dos celulares, são as aplicações. Aqui no nosso caso, aplicação. O Google Chrome é uma aplicação, ele utiliza o protocolo HTTPS, né, que é o protocolo que a gente utiliza para navegar na internet. O HTTP e o HTTPS, né, que é o HTTPS, ele é uma extensão, né, uma evolução do HTTP, que trabalha em uma porta diferente, que o HTTP hoje a gente trabalha na porta 80, e o HTTPS na porta 443, né, que ele provê uma segurança maior, uma encriptação de dados melhor. Né, mas são basicamente os protocolos que rodam, né, entre o nosso cliente e servidor, o nosso computador e o nosso servidor, né, os protocolos ponto a ponto, por assim dizer. Tá? E, né, a camada 8 ela não é citada em muitas literaturas, né, mas se existisse a camada 8, ela seria o usuário, né, que somos nós, né, os usuários que estamos comandando aí as demais camadas. Né? Então, todo esse processo, né, do modelo OSI, ele ocorre aqui, basicamente, não sei se vocês conseguiram perceber, entre o nosso monitor, né, a tela do nosso monitor, entre a nossa interação com o nosso computador e a nossa plaquinha de rede ali, a saída. Então, isso tudo acontece nesse meio aí. Beleza? Bom, agora eu vi uma dúvida. Né? Esses dados passam de 1 para 2, né? 3, 4, 5, 6, 7, volta para trás. E como que isso funciona? O que vai garantir que de repente eu originei um pacote, uma transmissão aqui na camada física, né? E ela não vai bater lá na camada de rede? E essa camada de rede vai abrir e vai virar aquela confusão. O que vai garantir? Bom, para isso existe um processo de troca de dados entre as camadas. Né? Então, ao receber os dados para efetuar um serviço,
a camada necessita inserir um cabeçalho, ou seja, inserir uma informação que aquela camada, que aquele serviço pertence àquela camada, tá? No qual serão registradas as informações referentes a camadas. A esse cabeçalho damos o nome de PCI, Protocol Control Information. Aos dados recebidos pela camada, damos o nome de SDU, Service Data Unit. Então, o cabeçalho que é inserido, tá? Por exemplo, na camada de aplicação, se dá o nome de PCI. E os dados que estão ali dentro, SDU. Tá? Ao conjunto formado por PCI mais SDU, damos o nome de PDU, Protocol Data Unit. Tá? Portanto, PCI, que é o nosso cabeçalho, né, mais o SDU, que são os dados, é igual ao nosso, é chamado de PDU. Então, por exemplo, você está falando, é o PDI da camada, o PDI e o SDU, PDI, SDU, SDU e o PCI, né? Então, a gente utiliza, né, uma nomenclatura aí chamada Protocol Data Unit para dizer que a gente está falando desses dois nomes, que é o PCI e o SDU. Então, PCI é a identificação como se fosse a etiqueta colada na cabeça do pacote ali, né, do encapsulamento, dizendo que ele pertence àquela camada. E o SDU são os dados que estão dentro da camada. Tá? Bom, pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado vocês, né, com esse pequeno demonstração do nosso treinamento aí, que é um dos módulos do nosso treinamento de redes TCP e MikroTik básico, tá? Mais vídeos no meu canal, youtube.com.br/Palácio Telecom. Todos os nossos cursos, a gente tem curso EAD, né? Os EADs, as certificações oficiais, né? E outros treinamentos, vocês podem consultar no site www.vozedados.com.br. Para consultoria, treinamentos, tem meu e-mail, contato@palácio.com.br, e o meu Skype para quem quiser trocar uma ideia, tirar alguma dúvida, tá? Vou estar sempre à disposição aí para ajudar a todos. Tá? Valeu, galera, e até a próxima.